Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo aí fantástico opa, do Lacombe, que foi divulgado aí no dia de ontem, e ele tá simplesmente detonando a mídia nojenta brasileira. Não tem, eu acho que nesse aspecto foi o vídeo mais satisfatório que eu já assisti nesses últimos dias e queria muito compartilhar com vocês. Logo, provavelmente vocês não devem ter conseguido ver, porque as redes deles estão censuradas, né, por ordem do STF. E hoje, provavelmente vocês que me acompanham aqui devem ter visto que tá um dia mais parado aí na política. Não é parado. O que acontece é que o pessoal da CID, aliás, o pessoal da OEA, no departamento da CID, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles estão no Brasil. O senhor, através da liderança do senhor Pedro Vaca, e a primeira reunião deles foi com o ministro do STF, o Barroso, que curiosamente resolveu chamar Alexandre de Moraes para falar sobre democracia e direitos humanos, né? Parece piada, mas não é. Embora muitas pessoas tenham tecido muitas críticas em relação à aparência do seu Pedro Vaca, que eu vou colocar aqui para vocês verem, esse ser humano aqui, ele tem mesmo um cara de petista com psolista misturado, né? De universitário militante. Ele tem mesmo essa cara. Mas a gente ainda não sabe qual será o desfecho da história. Afinal de contas, por mais que isso nos faça raiva, porque igual eu vi até alguns policiais comentando sobre isso e falando, pô, primeiro você ouve a vítima e depois que você já tem tudo junto ali, as provas, a vítima e tudo mais, aí você escuta o acusado, né? No caso, começou ao contrário. Primeiro eles estão escutando os acusados, mas eu acredito que isso seja uma mera formalidade, que ele vai ser recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O curioso foi o Barroso ter chamado o Alexandre de Moraes, talvez na tentativa de impor ali um pouco de pressão ou de respeito, mas pelo que eu tenho acompanhado nos bastidores, aí das fontes que eu tenho checado, a fala do Pedro Vaca para o Barroso foi a seguinte: nós viemos aqui a pedido do governo americano, e o governo americano não tolerará nenhum tipo de violação de direitos dos brasileiros. Ou seja, eu não posso garantir que ele disse isso, até porque eles não soltaram filmagens lá de dentro. Isso é mais a galera que tá ali mais próximo que divulga. Então vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Provavelmente ele agora, aqui já são 6 da tarde, né? Aí no Brasil são meio-dia. Então ele vai para uma série de reuniões agora. Inclusive o Marcel Van Hatten fez uma live ali indo para o aeroporto, dizendo que estava indo para Brasília para encontrar com ele. Entre outras pessoas, outros deputados também disseram que estavam a caminho, né, de Brasília para se reunir com ele. Ele vai ouvir o Felipe Martins, ele vai ouvir a galera os advogados e representantes dos presos do 8 de janeiro. Então acredito que tem ainda bastante coisa para eles analisarem ao Brasil. O que mais me interessa, e acredito que te interesse, é o relatório que ele vai entregar para o governo americano. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, é esse relatório, é o que ele vai dizer para o governo americano do que ele encontrou aqui. Eu espero muito bem que corra tudo bem, que dê tudo certo e que ele realmente transmita as informações verdadeiras, que é as que são necessárias. Tudo bem que o governo Trump também não é burro. Eles estão acompanhando a situação do Brasil e, graças à incompetência de Alexandre de Moraes, ele resolveu comprar uma briga com Elon Musk, que levou isso para o coração. E agora Elon Musk tem acompanhado os passos de Alexandre de Moraes. Então, mesmo que, pelo menos é a minha visão, mesmo que o relatório dele seja completamente tendencioso e mentiroso, eu acredito que o problema do Brasil com os Estados Unidos não vai ser sanado aí. Principalmente ontem à noite o Donald Trump assinou, né, o despacho onde ele taxa em 25% todas as importações de aço e ferro e alumínio. Ou seja, o Brasil é diretamente afetado através ali da Vale, através da Gerdau, entre outras empresas também, que me fugiram o nome agora, porque toda vez que eu vou gravar vídeo eu fico um pouco nervoso, com medo de falar errado. Me fugiu o nome agora das empresas, mas pronto. Então o Brasil vai ser afetado diretamente.
O próprio Lula disse que haveria retaliação, mas ontem mesmo o Trump, no momento que ele divulga, né, o que ele mostra ali, a pasta assinada com o despacho oficial, o pessoal questiona ele, né, mas e se o Brasil fizer retaliação, alguma coisa do tipo, é onde ele já responde: não me interessa a retaliação deles, se eles retaliarem, eles vão ser taxados mais ainda. Então, eu acho que não é uma boa ideia a retaliação. Talvez agora o Lula devesse tentar ali abaixar a bola e conversar, negociar, mas também não sei se o ego o permite fazer isso. Mas pronto. Agora eu quero deixar vocês aí com o vídeo do Lacombe, porque tá mesmo fantástico o vídeo, tá bem bacana mesmo. Então, prestem bastante atenção, isso é um desabafo muito forte, vindo de um jornalista muito conceituado, até mesmo no mercado brasileiro, que está silenciado pelo STF em mais uma de suas peripécias. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Obrigado a você que nos acompanha, vamos rumo a 1000 inscritos. Um grande abraço, vejam agora o Lacombe. Que imprensa é essa que escolheu um lado da história? Que imprensa é essa que se acha acima do bem e do mal? Que imprensa é essa que desistiu da humildade, da desconfiança, da curiosidade, que desistiu das perguntas, do debate? Que imprensa é essa que resolveu trabalhar com verdades próprias e se acha no dever de atuar como tutor da população, como um educador, um catequizador? Que imprensa é essa que sabe o que é melhor para todo mundo? Que imprensa é essa que luta incansavelmente contra os fatos, contra a apuração cuidadosa, a investigação, a busca da verdade? Que imprensa é essa que trata como delírios, como teorias da conspiração, fartos indícios, evidências, provas? É a imprensa que desistiu de ser imprensa por questões financeiras e ideológicas. É aquela que aponta o autoritarismo inexistente dos adversários que escolheu ou que lhe foram oferecidos e ela aceitou de bom grado, mal podendo esconder sua própria prepotência, arbitrariedade, tirania, sua própria ditadura, seu próprio despotismo, seus próprios crimes. Sim, é criminosa a imprensa que simplesmente rejeita de antemão tudo o que se apresenta contra a atuação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. Aqueles que se dizem jornalistas não querem saber de investigar nada. Eles estão aí para defender seus parceiros e batem pezinho, dão chiliquito, mistura de chilique com faniquito, mesmo que a partir de todas as informações oficiais que têm surgido, fique claro que a agência tinha apenas uma fachada de ajuda humanitária. Havia quanto tempo que a USAID já não respeitava mais suas finalidades originais? Isso ainda precisa ser respondido, mas Donald Trump, de volta ao poder nos Estados Unidos e ajudado por Elon Musk, já deu um basta nesse sequestro chefiado pelo Deep State americano por globalistas imundos. E a nossa imprensa reclama. Ajuda humanitária sob risco, foi manchete do Estadão. Se o Jornal Paulista considera que a medida tomada por Trump é desumana, sem mesmo se aprofundar no caso, se o jornal acredita que pessoas em situações delicadas por todo o mundo serão afetadas, trago algumas questões. Quantas vítimas a USAID fez apoiando o bioterrorismo, incluindo o surgimento da Covid e a tirania imposta como se fosse combate à doença? Quantas pessoas morreram, foram gravemente feridas, foram sequestradas, torturadas com o apoio da agência, mesmo que indireto, ao terrorismo? Quantas pessoas não tiveram a chance de melhorar de vida? Quantas obras de infraestrutura foram barradas? Quantos biomas não foram, isso mesmo, não foram salvos com o financiamento do ecoterrorismo, do terrorismo ambiental? O mundo vai acabar depois de amanhã e por nossa culpa. Quantas mulheres padeceram e padecem? Quantas vidas foram ceifadas porque a USAID apoiou o assassinato de bebês no ventre das mães? Quantas pessoas, inclusive crianças e adolescentes, se mataram ou têm quadro psicológico grave depois que mutilaram seus corpos e se encheram de hormônios em quantidades perigosas
porque a ideologia de gênero foi incentivada? Quantas pessoas não tiveram chance porque a agência americana trabalhou pela liberação das drogas? Quantos inocentes feneceram porque a agência americana se voltou para a proteção de criminosos? O Estadão, sem perceber sua contradição, ou mais provável, imaginando que ninguém a apontaria, escreveu que o populismo de viés autoritário do presidente Trump ameaça uma importante organização, pois digo, não há como fechar os olhos para o autoritarismo produzido, apoiado e financiado em doses cavalares pela própria agência, cujo fechamento se encaminha. A USAID trabalhou para suprimir o debate, distribuindo recursos para apenas um espectro ideológico, ONGs, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação. Não só isso, ao mesmo tempo, com a ajuda da agência, ganhou força em vários países, incluindo o Brasil, a perseguição política a opositores do grupo apoiado pela USAID. São fatos, sem margem para manipulação. Como não chamar de autoritária uma agência que, as provas estão sendo apresentadas todos os dias, teve influência determinante em processos eleitorais? Então, não há que se falar em viés autoritário do Trump nesse episódio, se ele está fechando uma agência que era ligada ao autoritarismo, à tirania, e quase sempre de forma velada, secreta. A imprensa que comete esse absurdo, aos poucos, está sendo exposta. O portal esquerdista americano Político recebia dinheiro da USAID e passou os últimos 10 anos combatendo o movimento Make America Great Again. Agora, pela primeira vez, não conseguiu pagar seus funcionários, já que a verba foi cortada. A BBC admitiu que 8% das suas receitas em 2023 e 2024 vieram da agência americana. Agências de notícias como Reuters e Associated Press também eram beneficiadas. Só na época da Covid, a Reuters recebeu 10 milhões de dólares para promover engenharia social, numa vergonhosa atuação da imprensa em consórcio no mundo todo, numa espécie de velório do jornalismo. Agora, a fachada de ajuda humanitária da USAID ruiu e está exposto um intricado esquema que será detalhado de financiamento para sufocar discursos considerados ameaçadores à agenda globalista, controlar a narrativa pública, manipular a política. Só não consegue entender isso a imprensa que não é mais imprensa e que, se fosse possível, poderia ter o mesmo fim da agência americana. O mundo certamente ficaria um pouco melhor.